Fala pessoal, novo episódio do FazeCast, uma nova temporada. Agora a gente vai fazer vários episódios aqui. Temos uma novidade de que agora o nosso podcast não é só mais audiocast, vai ser também videocast. É um teste que a gente está fazendo aqui. Acreditamos muito que nessa nova temporada vamos ter convidados, vídeos, áudios incríveis. E a gente tem aqui nosso primeiro convidado, e eu queria muito convidá-los a participar aqui do nosso podcast, nosso primeiro episódio dessa nova temporada. Temos aqui, vou falar um pouquinho lendo, porque é uma história bacana para apresentar para vocês e não posso deixar nada faltar. É um empreendedor nato, com muita experiência na área de marketing. Ele foi fundador, da Clicker, foi partner na Social Tailor e atualmente é cofundador da Oficina Reserva, onde ocupa o cargo de Head de Digital. Arthur, seja bem-vindo ao FazeCast e dê as suas boas-vindas aí, pessoal. Pô, Matheus, muito obrigado, estou muito feliz. E já ficou um elogio, cara, que apresentação aí, que início, cara. Você é bom nisso, hein, bicho? Você tem que fazer isso mais vezes aí, gostei muito. Não, pô, e sempre a gente fica aqui, caraca, é uma nova temporada, é um momento aí que a gente está voltando a fazer os nossos episódios, sempre legal também escutar de todo mundo que está participando ou quem escuta, o quanto agrega dentro da carreira, do momento ali do dia que está escutando. E a gente tem um assunto que eu sempre quis, a gente já falou um pouco sobre moda com outros convidados, mas a gente está com uma nova editoria aqui no FazeCast, que é trazer cases, é trazer um pouco da história de empresas, é trazer também um pouco de que, estimular as pessoas a empreender também, a terem experiências similares ao que você teve. Então, eu queria muito que você falasse, a gente vai falar sobre marketing, a gente vai falar sobre moda, eu queria muito que você trouxesse um pouco da história da oficina, como que ela foi criada, qual foi o motivo da criação dela, falasse um pouquinho da composição lá do início, quando foi idealizada, até hoje, como é que está no momento aí no mercado. Show de bola. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite, estou muito animado, espero que, de fato, a gente consiga tirar alguma coisa, algum suco dessa laranja aqui para agregar para a turma. Vai sim. Então, conta um pouco dessa história aí para a gente. Cara, a oficina ela nasceu em 2014 como Social Tailor e a gente faz um negócio muito diferente. A gente vendia camisa social sob medida. A gente ia até os clientes, na casa, no escritório deles, a gente tirava as medidas do corpo desse cliente, e aí ele escolhia tipo de tecido, colarinho, punho, e através de um algoritmo próprio, a gente fazia uma camisa sob medida perfeita para o corpo desse cliente, num prazo bem mais rápido que de um alfaiate. Você já tinha ouvido falar, Matheus, sobre a Social Tailor? Você é do Rio, né? Sou do Rio, mas não tinha escutado. Eu sou cliente, tenho camisa da oficina, mas da Social Tailor não. Legal. O negócio ele surgiu muito por uma necessidade que a gente percebeu, que o sob medida ele era, no Brasil, assim, principalmente, Você tinha um alfaiate, esse alfaiate atendia o cliente de uma forma muito informal, sem uma marca por trás de fato, E aí a gente decidiu montar uma marca, de verdade, assim, sob medida, que tivesse branding, tracking de pedido, tom de voz da marca, de fato, Enfim, todo esse arcabouço de uma marca de moda, a gente queria trazer esse glamour, de fato, para o sob medida, Então, daí que vem essa ideia, da Social Tailor, E o legal, assim, acho que tiveram 3 desafios, assim, que a gente teve nesse processo de montagem da Social Tailor, que eu acho que é legal trazer aqui, porque o sob medida é uma coisa que não tem muita escala, Então, a gente precisava resolver alguns gargalos, assim, que esse negócio já trazia por essência, e foi de um jeito muito empreendedor e inovador. Então, acho que é legal compartilhar, O primeiro, assim, eu não sei até que ponto que você conhece, mas o processo de modelagem pelo alfaiate, ele é um processo lento, Porque ele tem um molde, a partir desse molde, ele tira suas medidas, então se esse molde tem 100 centímetros de tórax, por exemplo, e você tem 110, ele faz um ajuste, faz uma curva ali, a partir daquela base ali de um corpo de algum cliente que ele tenha, e aí ele faz essa modelagem perfeita para o seu corpo, fazendo essas diferenças de medida. Só que isso, cara, é um processo muito manual, assim, E no final, o que a gente descobriu, assim, que por trás desse trabalho do alfaiate existia um cálculo matemático, Uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, em alguns casos até tinha ali
uma função de terceiro grau, mas era matemática pura e simplesmente, né, que basicamente é transformar medidas de um molde em medidas de um corpo de uma pessoa, que no caso é seu cliente, e qual alfaiate vai atender. E o que a gente fez para conseguir escalar um pouco isso? A gente criou um algoritmo, né, próprio, que ele faz esse processo de alfaiate, sei lá, demorava 3 horas, a gente fazia em 7 minutos. Né? Então, a gente conseguiu ter escala nesse processo de modelagem. A gente teve um outro desafio, vou resumir a história aqui para não ficar muito longo, mas enfim, a gente teve um outro desafio que foi o processo de fabricação, né? Porque o sob medida ele é cortar peça a peça, né? Então a gente precisava conseguir, de alguma forma, aproveitar ali da ociosidade de alguma fábrica, para a gente aproveitar das máquinas, né, de escala que elas têm, para conseguir alavancar ali, dar alguma escala na nossa produção de sob medida. Só que, cara, a fábrica não ganha dinheiro assim, né? Ela ganha dinheiro em escala, né? Então, quem que ia ser o doido que ia topar ali, colocar uma costureira ali para ficar cortando peça a peça, né? Que ia topar ceder as máquinas para a gente poder fazer um entretelamento ali do colarinho de uma camisa social, enfim. Então, a gente teve um processo ali de ligar para todas as fábricas do Brasil para achar um doido ali que topasse entrar nesse sonho com a gente conseguiu. E um outro ponto assim, de virada para a gente conseguir fazer esse negócio crescer, a Social Tailor, né, que depois virou oficina, foi, de fato, escalar o processo de venda. Né? A gente vendia de porta em porta, né? Os sócios iam ali de porta em porta vender. Então, a gente estudando alguns modelos de venda, a gente descobriu aquele modelo de venda direta, a gente chegou a ter 300 representantes ali, consultores espalhados pelo Brasil. O processo de recrutamento era muito interessante, porque a gente mandava uma mensagem no LinkedIn das pessoas, LinkedIn, propondo uma renda extra através de venda de camisa sob medida, né? E, enfim, através desse modelo a gente acabou crescendo ali, tem 300 consultores ali espalhados pelo Brasil. Esse negócio cresceu até que em 2016, final de 2015, início de 2016, a gente recebeu um e-mail do Rony, da Reserva. Acho que o Rony ele é bem mais conhecido do que a gente. E ele mandou uma mensagem assim: fala galera, assim, era 11 horas da noite, o nosso contato @socialtailor.com, assim, fala galera, vi aqui o negócio de vocês, achei demais, estou indo para BH tal dia, bora encontrar aí para a gente conhecer um pouco mais desse negócio e tal. E aí, cara, foi aquela alegria, assim, eu consigo lembrar, assim, do sentimento que foi a gente receber aquele e-mail, aquela alegria, aquele êxtase, né, porque a gente estava naquela raça do empreendedorismo e alguém notou a gente, né, e eu lembro que a gente ficou tão desesperado que a gente começou a pintar a parede do escritório, porque ele ia chegar, a gente pensou em contratar uns figurantes, sabe, para encher o escritório e mostrar que a gente era maior do que a gente era, enfim, umas coisas, assim, do início da jornada, né, estamos falando de 10 anos atrás, quase, né, mas, enfim, cara, esse negócio ele acabou não acontecendo com o Rony no primeiro momento, a gente passou um ano, ele falava que a gente era muito pequeno, ele tinha razão, a gente não tinha cancha ainda para entrar no grupo, esse negócio, enfim, passou um ano, a gente, de fato, foi comprado pela Reserva depois que a gente cresceu um pouco mais, e a ideia da oficina, quando a gente vai para a Reserva, né, da Social Tailor, quando a gente vai para a Reserva, era a gente cuidar de uma linha de workwear da Reserva, né? Só que acabou que esse negócio foi se transformando, a gente foi percebendo que existia uma oportunidade de mercado que linkava muito com essa nossa história de alfaiataria, que era, 2017, 2018, o dólar ficando mais caro, né? Não tão caro quanto é hoje, mas na época já era um gap grande. A classe A não estava mais indo para fora comprar roupa por causa desse dólar caro, você não tinha uma marca de básicos premium no Brasil, e a gente falou assim, cara, se a gente pegar essa inteligência que a gente tem de tecido, de qualidade em produção, de alfaiataria, e trazer para peças básicas, talvez a gente consiga aproveitar uma parcela ali do mercado que ninguém está olhando, né? Então, daí nasce a oficina, né? E o nome oficina, eu lembro que na assinatura do contrato lá com o Rony, ele falou assim, galera, tudo ótimo, negociação perfeita, vocês são legais pra caramba e tal, mas esse nome Social Tailor é feio demais, vamos mudar esse nome, e aí mudou para oficina, né? Então, acho que um resumo aí da nossa história é esse, né? A oficina é uma marca de moda masculina de básicos premium, e a gente tem um cuidado muito grande em fazer as nossas peças com as melhores matérias-primas do mundo, nas melhores fábricas, a gente tem um cuidado muito especial com modelagem, igual a gente tinha na época da alfaiataria, e hoje estamos, enfim, 30 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 300 multimarcas, um online também cada vez mais forte, enfim, acho que contando resumidamente a nossa história é essa. Boa, boa. E pensando até por esse crescimento, pensando de uma marca que tem pouco tempo comparado a grandes marcas, né, na sua existência,
que você considera como importante uma marca de moda ter, pensando em uma presença no digital? E na área de moda também, pensando em e-commerce, pensando em vendas online, o que você acha que é inevitável? E até pegando pelas experiências de vocês saindo da construção, né, que era um para um ali, numa construção, né, personalizada para como vocês estão atuando hoje, o que você considera como inevitável que vocês conseguiram absorver e hoje destaca dentro do ramo de negócio que vocês atuam? Cara, não tem tanta coisa para a gente falar disso aí, Matheus. Vou tentar ser sucinto aqui, mas assim, eu acho que oficina especificamente, a gente teve, enfim, a sorte barra competência de entrar num grupo super inovador que era a reserva, né? Então a gente teve a segurança do caixa, a segurança de estar num grupo grande. Óbvio que isso também traz muitos desafios, que é fazer integração com esse grande grupo, enfim. Então a gente teve primeiro a segurança de caixa para poder crescer, né? E a gente não perdeu velocidade fazendo esse movimento, que acontece muito da gente perder velocidade quando a gente está no grupo grande, né? Então, nesse nosso caso, isso foi um grande diferencial para a gente, assim. Mas pensando até em outras marcas, assim, eu acho que, de fato, o que faz uma marca, vai ser redundante o que eu vou falar, tá? Mas é a marca. Né? No final, assim, os anos vão passar, a pirâmide etária vai mudar, os interesses vão mudar, vai surgir internet, AI, vai surgir tudo, assim, mas o que vai ficar no final é a marca, é a construção da marca, né? Então, eu acho que criar essa identidade autêntica e comunicar isso com consistência assim, é muito desafiador, sabe? E é o que, de fato, faz uma marca ser duradoura assim, ao longo do tempo, né? Em caso de oficina, também a gente tem um cuidado muito grande com o produto, igual eu comentei, então acho que foi um grande diferencial nosso, porque aumentava a recompra, todo mundo que provava, experimentava as nossas peças, queria comprar de novo, enfim. Então, acho que assim, se fosse pensando em marca como um todo, é isso. Você comentou alguma coisa sobre presença digital ou não? Sim, sim, eu falei mais sobre a importância do digital, na presença do digital, pensando na frente de e-commerce, de marcas de moda, como que você vê que é importante as marcas estarem atuando, como a oficina também atua, aprendizados que vocês tiveram por aí. Boa. Cara, eu acho assim que o e-commerce ele também bebe muito da marca, né? Principalmente para buscas orgânicas, enfim, construção de marca. Eu acho que não deixa de ser um ponto importante assim para o e-commerce. Eu acho que, até olhando de forma um pouco mais macro, saindo um pouco da realidade ali só do e-commerce, existe um trabalho assim que eu acho que as marcas não fazem. A gente também foi aprender isso um pouco depois, assim, que é de fato entender e enxergar um posicionamento da marca, sabe? Seja no digital, no offline, assim, onde que minha marca quer estar. Né? Se fosse falar assim, pô, eu vou começar agora, se fosse começar agora, o que você faria? Eu falei, cara, eu botaria num plano cartesiano. Putz, sei lá, minha paixão é corrida. Então, vou fazer uma marca de peças ali para corrida. Cara, eu botaria todos os meus concorrentes, entenderia qual é o posicionamento deles e tal, e buscaria aquela brecha onde não tem ninguém, sabe? Então, eu acho que esse trabalho, ele é mais macro, assim, né? Até olhando um pouco antes de entrar no e-commerce, assim, que eu acho que é importante, as marcas não fazem e ajuda a se diferenciar no digital, em todo o sentido, porque a sua estratégia toda está baseada no seu posicionamento. Então, acho que investir esse tempo em posicionamento é um negócio importante. E eu tenho uma teoria, assim, que eu fui desenvolvendo, assim, internamente, nunca divulguei isso, né? Nunca dei palestra sobre isso, nunca fiz podcast sobre isso, mas é um pensamento muito interno, o jeito que eu acredito que se dirige o e-commerce, assim, que é através do tripé do crescimento que eu falo, né? Então, imagina um triângulo, né? Você tem aqui na esquerda o estoque, que é, cara, olhar para mix de produto, cobertura, preço de venda, preço de compra, enfim. Do lado direito aqui, você tem margem de contribuição, que é entender esse, cara, tenho meu custo, tenho minha receita, tirei meus gastos variáveis todos, né? Imposto, frete, investimento em mídia, embalagem, enfim, tudo, quanto que sobra para eu pagar meus custos fixos e gerar lucro, né? Aqui do lado, e em cima você tem canal de distribuição, que é, cara, comunicar de forma recorrente o posicionamento, aproveitar demandas, oportunidades que você tem de cobertura muito alta. Seu dinheiro muitas vezes está aqui, você está comunicando outra coisa aqui. Né? Entender, de fato, quando você pode investir em mídia. Então, essas coisas, né, nesse triângulo, acho que eles vão conversando, assim. Então, eu acho... Então, assim, se eu fosse, putz, cara, sei lá, como que a oficina toca essa coisa? Olhando para posicionamento e olhando para esse tripé de crescimento, assim, se fosse resumir. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá, Matheus? Se quiser que eu explique melhor, eu comente algum ponto de forma mais profunda, você fica à vontade. Não, tá ótimo, porque eu acho que isso que você falou envolve muito uma visão estratégica, não só em comunicação, mas também de negócio.
né? Algo que isso pode remeter a quem é de moda, quem tem seus produtos físicos dentro no ambiente do digital, no ambiente, né, físico. Essa estruturação, pensar nesse tripé, acho que é importante as pessoas entenderem que não é só lançar um produto, lançar uma marca e viver, né, acreditando que tudo vai dar certo, numa premissa de que, né, está aí disponível às pessoas a comprar. Eu acho que é uma frente de estruturação que vem muito atrás, né, um planejamento de marca, um planejamento de negócio, que desenvolvendo isso, você chega ao sucesso no qual vocês chegaram. E até trazendo um pouco dessa ideia de on e off, né, eu queria entender como que funciona isso hoje para a oficina, né? Como é que está o ambiente físico de vocês? Você falou que tem uma expansão de lojas, né? Como é que está essa questão do online também? Como é que se tem alguma forma de medir essa frente do share da venda online? Como é que vocês estão crescendo nessa frente? Como é que vocês estão aplicando estratégias para esses dois ambientes, on e off? Cara, hoje, assim, dando um overview, assim, a gente tem 30 lojas, mais ou menos, ou é 31, é 29, é algo mais ou menos assim. A oficina não tem muito espaço para crescer de forma muito agressiva pelo nosso público, né? Então, assim, a gente não vai ter 300 lojas, né? A gente vai ter 200 lojas. Vão ser poucas e boas, bem trabalhadas, enfim, para atender o nosso público, que é um público A, B+, enfim. Hoje, assim, o e-commerce representa 25%, 30% ali da venda, e a gente tem muitas interações assim entre on e off, né? Para começar, que hoje 70% das nossas entregas, elas são de fato feitas pela loja. Então, eu acho que assim, todo desafio que a gente passa, né, ele vira depois um aprendizado e a gente olha para trás e fala assim, caramba, esse desafio parecia ser muito doído, mas no final ele foi um diferencial, né? Mas a gente tinha muito problema de quebra de estoque, né, no site, porque a gente tinha um estoque apartado, né? Então, o estoque do e-commerce, ele tinha um estoque próprio dele. Como a gente começou a abrir muita loja, a gente começou a distribuir esse estoque para as lojas e faltava estoque para vender no e-commerce, né? Então, é uma coisa meio óbvia quando a gente olha hoje, né, da prateleira infinita, né, que é você, de fato, pegar esse estoque da loja e popular isso dentro do site também. Então, hoje, todas as nossas lojas populam o estoque dentro do nosso site, então a gente não tem mais problema de quebra de grade de produto. Então, eu acho que essa é um ponto de interação importante, assim, que a gente teve entre on e off. E, enfim, como eu comentei, 70% das nossas entregas são feitas via loja, né? A gente tem uma interação muito forte, assim, com o offline, muitas vezes para aprender a vender um produto digital, né, de forma digital, sendo que já existe um mega aprendizado no offline, né? Então, a gente tem vários cases, enfim, que a gente liga para o vendedor e fala assim, cara, como é que você está vendendo esse produto aqui para a gente poder melhorar o nosso copy aqui, poder fazer um anúncio mais assertivo. E é impressionante como isso acontece. A gente também recebe muitos relatos de frases que a gente pensa aqui e a gente, enfim, coloca isso no anúncio e o cliente pega um print lá do anúncio, do e-mail, e leva para a loja e fala assim, cara, eu quero esse produto aqui, ó. Eu quero esse produto aqui que tem um toque gelado, né? Porque a gente colocou toque gelado ali na descrição daquela peça, né? Enfim, eu acho que essa omnicanalidade, essa interação assim, entre on e off, ela é extremamente importante e a gente tem um grande desafio, que eu acho que é um momento que a gente está bem agora em oficina, que, putz, cara, você entrar numa loja, ver arquitetura, ser atendido de forma humana, isso acontece muito nas marcas, assim, fala assim, putz, a experiência no offline é uma, no online é outra, né? E a gente está tentando cada vez mais ajeitar isso, né? Para que a experiência do online também tenha a ver com a experiência do offline, né? Pô, a arquitetura da loja é linda, cara, como é que a gente tem uma arquitetura dentro do site também, um design que passa essa mensagem? Putz, cara, o vendedor, ele consegue fazer uma venda tão real e humana ali, né, no tete-a-tete com o cliente, como que a gente aprende a fazer uma descrição do produto que seja o mais próximo possível dessa interação? Qual tecnologia que a gente pode utilizar para tentar gerar essa interação mais próxima, né? Então, eu acho que é vice-versa. Assim, acho que o on bebe muito do off, o off bebe muito do on, e a gente insiste muito para que o time digital esteja dentro da loja, assim, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas como eu enxergo essa relação? Não, boa, foi ótima, e até teve um pensamento que eu tive aqui e bateu muito com o que a gente tinha conversado em off também. A gente fez uma reunião antes para debater pauta, para a gente trabalhar um pouco os assuntos que a gente poderia conversar aqui no FaseCast. E um dos pontos que você falou muito sobre é uma metodologia ágil, né? Uma ideia de testar, né? Primeiro, né? Claro, planejar, implementar uma ideia,
errar se for necessário, mas errar rápido para consertar rápido também. Mas eu acho que essa ideia do on e off, pensando numa evolução, né, de comportamento, ainda mais quando a gente fala de roupa, que a gente tem muito essa premissa das pessoas quererem experimentar, mas também da facilidade da compra online. Eu acho que isso, cada vez mais, a gente está evoluindo em várias frentes e a gente precisa testar caminhos, né, analisar rápido, implementar e fazer essa roda girar. Então, eu queria entender um pouco de como que você considera essa ideia de metodologia ágil dentro do negócio de vocês. Boa, cara, assim, tem duas premissas, assim, que eu acho que são fundamentais, assim, na oficina, na cultura da marca, que de fato é essa de testar rápido, e aí, indo mais a fundo, assim, nessa metodologia. Todo o time é liderado, né, através da metodologia ágil de Kanban. Então, assim, eu tenho one-on-ones com o meu time, que é olhando para Kanban, o que foi feito toda semana com as lideranças, cara, o que foi feito, o que tá, a gente fazer aquela fase em review, né, para poder entender o que a gente pode, enfim, tem que voltar ou não a ser feito, o que está em blockage, né, a gente enxerga muito líder aqui como uma pessoa que tem que desbloquear os caminhos das lideranças abaixo, né, então é algo que a gente acredita muito, enfim, o que está sendo feito, qual que é o prazo, definição de sprint, qual que é a entrega do sprint ali que vai ter, isso para a pessoa de logística, para a pessoa de atendimento, para a pessoa, para o designer, para o copywriter, para a pessoa comercial, é uma metodologia que a gente aplica para o time todo de gestão, e é impressionante como que as relações se aproximam na reunião de one-on-one, como que você consegue entender quais são os gargalos do negócio de fato, e como que você começa a perceber que a empresa, né, e os times, eles vão rodando como um reloginho, né? E eles sentem falta quando não tem a reunião para poder olhar ali para o seu Kanban e poder tratar, né? Então, a metodologia ágil é uma coisa que está no nosso sangue, assim, de definição de sprint, atuação rápida. A gente é uma empresa que busca muito ter estrutura enxuta, então nosso organograma ele é super enxuto, a gente não quer ter N camadas, ser uma empresa de bilhões com muitas camadas, com muitos processos, a gente prefere que as coisas sejam resolvidas na liderança com menos camadas possíveis. E a gente tem muita liberdade também para, de fato, testar, assim, todo o time, desde o estagiário, cara, tem uma ideia legal, vamos ver qual que é o custo disso, testa rápido, e aí entra um segundo ponto que eu acho que é da cultura da oficina, que a gente não tem medo de tomar as decisões difíceis, né? Então, muitas vezes, cara, fazer um mega investimento numa parada, a coisa não tá andando, cara, tá tomando mais tempo do que resultado, vamos cortar fora, sabe? O sob medida foi um pouco assim, né, essa decisão de tirar o sob medida da marca, foi percebendo que já não estava fazendo tanto sentido mais para a marca, né? Estava gargalando o nosso crescimento, né, esse produto. E foi uma coisa que surgiu na nossa essência, né? Então, tomar essa decisão é muito difícil, mas a gente tomou relativamente rápido. Então, acho que isso está muito no nosso sangue de testar, né, o mais rápido possível e não ter medo de ter conversas e decisões difíceis, assim. Acho que isso está muito na nossa essência, desde dos fundadores até o time que executa a operação ali da marca. Boa, acho que é um ponto importante, essa ideia de entender que o negócio, independente do seu tamanho, tem que ter essa cultura de teste, de implementação, de inovação. Acho que é uma frente que... E acho que essa também de dar voz a todo o time, né? Uma autonomia a todo mundo participar do projeto empresa, né? Nessa composição do que a marca, caminhos que a marca vai seguir, independente também esse desejo de vocês de terminar algo que vocês foram criados para isso, né? Essa ideia sob medida. Acho que também é uma decisão que deve ter sido dura, deve ser, putz, é o nosso carro-chefe lá no iniciozinho, né? Toda uma ideia de nosso filho, mas que às vezes é necessário para um crescimento, para uma expansão, né? Então, acho que essa visão de não se apegar também 100% a uma frente, a uma ideia, né? De desapegar disso para testar outras que podem funcionar super para uma expansão, um crescimento de um negócio, acho que é legal para caramba. E agora, falando um pouquinho, né, para quem ainda está me conhecendo agora, eu lidero aqui na fase 2 a área de planejamento e mídia, e um dos pontos que eu sempre gosto de conversar, porque sou curioso nessa frente, é quando a gente está trabalhando, principalmente no e-commerce, falar sobre mídia, falar sobre KPIs, falar sobre métricas. Queria muito entender, dentro do negócio de vocês, como que vocês medem isso, né? Como é que vocês medem o crescimento de número de clientes, né? Como é que vocês medem LTV, CAC, entendem esse crescimento dentro do negócio na frente, no olhar do cliente, dentro de um olhar de CRM, como que vocês fazem as visões de campanhas de vocês, pensando em branding, performance,
como que vocês trabalham a mídia de vocês, pensando tanto em venda offline ou venda online, né, nessa frente de campanhas focadas em performance. Legal. Bom, vamos lá, que você trouxe muitos pontos aí. Vamos ver se eu consigo responder todos. Bora. Dando um overview assim, sobre estrutura, assim, a nossa mídia que é internalizada, a gente teve agência, inclusive, durante muito tempo, e a gente é muito a favor, inclusive, desse caminho. Assim, chega um momento ali que tem que tomar uma decisão entre agência ou internalização, e a gente tomou essa decisão recente, inclusive, né? E a gente tem um desafio, enfim, a gente tem que tentar olhar para duas coisas, Matheus, que é branding e venda, né? Branding e performance, né? Então, hoje o time nosso de mídia, ele participa das construções das campanhas, né? Não na parte de idealização, né? De ideação da campanha, mas a partir do momento que vai tendo as evoluções das entregas, a gente participa desse processo para dar feedback, tanto de coisas que a gente acha, cara, isso aqui eu acho que a gente precisa mudar, ia performar mais, como coisa do tipo, putz, essa campanha aqui é uma campanha de conhecimento de marca, de fato, né? Não é de venda, né? Então, quais são as metas que a gente tem que olhar de fato para cada uma desses objetivos, né? Então, o time de mídia e marketing andam muito juntos, assim, acho que em oficina, pelo menos, isso dá super bem. São times separados, times de performance e marketing são separados, mas eles andam juntos. A gente, enfim, faz investimento em topo, meio e fundo. Eu lembro que lá atrás a gente tinha uma coisa de só investir em fundo de funil, assim, e aí a gente começou a perceber que o nosso ROAS, né, começou a cair depois que a gente começou a investir em topo e meio. Só que a gente começou a perceber que o nosso acesso direto, o nosso orgânico, começou a crescer absurdamente, né? Então, hoje a gente tem uma verba que a gente toma muito cuidado de garantir que a gente está fazendo campanha de alcance, campanha de sessão, né? Enfim, aí as métricas que a gente olha são as métricas básicas dos funis, né? Topo a gente olha para impressão, alcance, frequência, engajamento, meio a gente olha para CTR, custo por sessão. Tem uma métrica também legal que a gente gosta de olhar para tentar medir se o público do meio de funil está funcionando, que são as interações, o engajamento dele dentro do site. Então, a gente cruza com o GA para entender, putz, quantas páginas esse cara passou, quanto tempo ele ficou, para poder tomar decisão ali se aquele público, de fato, que o Meta está trazendo, o Google, eles são, de fato, o público que a gente quer ter no site, né? A gente está num momento, assim, que eu acho que ele é um momento onde a gente está tentando investir mais em longo prazo e menos em curto prazo. E o que isso quer dizer, assim? Cara, a gente olha lá nas nossas reuniões de performance, fala assim, putz, cara, tem um anúncio aqui que ele tá lindo, mas ele não tá com as métricas tão boas, perto um outro que tá muito promocional. Mas, pô, você não quer ser conhecida como uma marca promocional. Então, às vezes, a gente está tomando decisões pensando mais na proteção da marca ao longo prazo que, de fato, na receita de curto prazo, né? Então, olhando para aquele tripé ali, a gente tem que olhar sempre para a margem de contribuição. Está fazendo sentido? Pô, tem alguma coisa que está em estoque que a gente vai precisar promocionar, não tem jeito. Mas sempre tentando ter esse olhar de marca, né? Eu acho que nos últimos anos o e-commerce cresceu muito, a gente perdeu um pouco desse olhar em oficina e a gente está retomando isso agora. Cara, em relação a LTV e CAC, que é uma meta que a gente acompanha, LTV em moda, né, em e-commerce de varejo, ele tem uma peculiaridade, porque a gente não tem um contrato assinado, né? Não é uma empresa de software que você assina um contrato, então você tem ali o churn muito bem setado, né? Então a gente sempre tenta olhar para 12 meses, às vezes quando a gente quer tirar algum outro tipo de insight, a gente olha para 6 e 18 meses. A gente faz algumas análises que são legais, assim, de retenção, assim, por loja e migração de cliente. Você, putz, será que abrir muitas lojas a gente acabou perdendo muito cliente que saiu do e-commerce e acabou indo para a loja ou vice-versa? A gente percebe nesses movimentos que o e-commerce normalmente ele é uma abertura, né? Então, putz, sei lá, Niterói, que era uma loja que a gente abriu recentemente, a gente não tinha. X% da venda era lá de Niterói. Quando abriu a loja, 15% dos clientes começaram a comprar em Niterói, eles nasceram no e-commerce. Então, eles foram adquiridos pelo e-commerce e depois migraram para a loja. Então, de fato, tem que olhar para o todo, assim, né? Não tem como você tomar decisões sem olhar para o todo. Em mídia, a gente tem mídia para a loja, né? A gente tem mídias específicas de geolocalização para a loja, e a gente também faz aquela integração offline, quando a gente pega os dados de venda da loja e joga para dentro do Meta, principalmente para analisar se aquele anúncio está gerando ROAS para a loja, né? Então, a gente toma algumas decisões nesse sentido, não é o nosso drive principal, mas são coisas também que a gente olha. Não sei se eu respondi tudo, mas fica à vontade para perguntar, cara. Boa, não, esse cruzamento é bem importante. A gente está fazendo, né, só dando um parênteses, a gente está fazendo algo bem parecido com o Kinoplex, é um cliente nosso aqui que a gente trabalha a parte de performance, né, naturalmente, pela questão do comportamento do usuário, né, do cliente,
a venda de ingressos acontece muito no ambiente físico, né? Essa ideia de, putz, deu vontade de ir no cinema, faz a consulta online para entender como é que está o horário da sala, o horário do filme, como é que está também a questão de cadeiras, né, disponíveis, mas acaba comprando na hora, né? É uma decisão isso que percorre em várias faixas etárias, né? Não é uma questão só de 30, 40 a mais, acontece também no público jovem. E um ponto que a gente está fazendo é esse cruzamento do off, trazendo dados de Google para fazer esse cruzamento também, de como que uma campanha on impacta na parte off. Então, é um ponto que eu acho que a galera que, né, quem escuta o nosso Fazecast, que trabalha na parte de mídia, a gente está falando métricas super importantes, né? CAC, LTV, também tem essa questão, a gente não tem essa frente de contrato, mas é uma frente que a gente pode entender, né, dentro de qual janela um usuário compra nossos produtos, né? No caso de cinema, do Kinoplex, a cada 3 meses uma pessoa vai ao cinema. Então, como que funciona isso quando a gente fala, né, dentro do segmento de roupa, né, de alto luxo, né? Como que isso trabalha, como que a gente consegue acompanhar para tentar reduzir de 3 meses para 2 meses, né, mensal, que é o nosso sonho. Então, acho que é legal as pessoas entenderem que é importante esse estudo de cliente para conseguir fazer com que a sua visão de recorrência, como também a sua visão de novos clientes, tenha esse mapeamento simultâneo, né? Você não só olha novos clientes, mas também acompanha a recorrência deles, né? Então, é legal você trazer um pouco disso, porque eu acho que vai ajudar muito a galera a entender se está fazendo o correto, se pode aprimorar uma frente, se pode desenvolver uma análise um pouquinho mais profunda do que é feito hoje em dia, né? Então, legal. Acho que tem até um caso... Desculpa, Matheus, termina aí, eu falo. Terminei, com vontade. Não, acho que tem um caso legal, você falando sobre isso, assim, que eu lembrei, que foi uma estratégia que a gente fez interessante em oficina. Eu posso falar um pouquinho também como é que a gente mede isso e olha, mas que foi o lançamento de uma assinatura do Prime, que é o nosso assinatura Oficina Prime. Basicamente é um clube de benefícios, o cliente paga um valor mensal baixo durante 6 meses, e durante 6 meses ele tem alguns benefícios. Ele tem preços especiais no site, né, que só ele vai ter acesso, ele consegue ajustar as peças da oficina de forma gratuita nos nossos ateliês, porque a gente tem ateliê dentro das lojas, enfim, ele tem benefício em alguns parceiros, né, desconto em hotéis de luxo, companhia aérea, enfim, algumas coisas nesse sentido. E aí, o que a gente começou a perceber? Esse movimento era um movimento, de fato, de aumento de recorrência, né? Hoje, a gente, se eu pegasse um cliente médio de moda, ele vai comprar 1 vez e meia, 2 vezes e meia, assim, por ano, tá? Então, é um número baixo, as compras, principalmente no moda masculino, a frequência é baixa, isso é bem de mercado, né? E aí, quando você começa a clusterizar esses clientes por tipo, né? A gente usa uma matriz que a gente chama de RFM, né? Que a gente olha para a recência, frequência, valor monetário do cliente, clusteriza ele para entender se ele é um cliente campeão, se ele é um cliente que já foi campeão e agora está precisando de uma atenção especial, se ele é um cliente recente, enfim, você vai clusterizando, isso vai tendo estratégias diferentes para esse cluster ali de comunicação, desde mídia, CRM, enfim. E aí, o que a gente percebeu? Que o nosso cliente campeão, ele compra, sei lá, 5, 6 vezes por mês, por ano, né? E o cliente Prime, ele compra de 9 a 10 vezes por ano. Então, a gente conseguiu, de fato, né, aumentar a frequência dele, porque a gente tem mais estímulo para ele ao longo do tempo, ele cria uma relação mais próxima com a marca, ele não é bombardeado, né, de anúncios, etc., igual os outros clientes são, né? Então, ele tem uma relação mais premium ali, de fato, e é um produto que a gente não tem CMV, né? Então a gente não tem custo de mercadoria vendida nele, né? Então você ainda consegue aumentar a margem do e-commerce, né? Dos dois lados, aumentando a recorrência e tendo um produto ali que é 100% margem de contribuição positiva, né? Ele não tem nenhum custo variável ali que abata, igual a gente tem os produtos físicos que tem o CMV, né? Então a gente olha muito para a RFM, a gente tem muito cuidado com essa assinatura, eu acho que foi um baita golaço que a gente fez, hoje representa 10, 15% da venda do nosso e-commerce ano, né? Então fica a dica aí para a turma aí que estiver pensando uma forma de aumentar a recorrência dos clientes. Boa. E a gente até tem um episódio, se não me engano, da 2ª temporada, que a gente fala muito sobre o programa de benefícios, assinaturas, e é um episódio, se não me engano, foi com o pessoal do Bob's e da Casas Pedro, e a gente fala muito sobre isso, né, que tem eu já escutei em 2025, né, ainda esse ano aí, que programas de benefícios, né, acaba com a rentabilidade, diminui margem, são coisas assim, absurdas, né, que a gente, né, eu acho que quando não se aplica ou não consegue fazer os cálculos certos,
de programas, né? Claro, se você depende tudo do desenho que você monta, você tem uma visão totalmente deturpada sobre isso, né? Então, acho que é um ponto legal de escutar quando você fala do CMV de vocês com relação à assinatura, a ideia, como que é esse case, porque, de fato, quem escutar também esse episódio, né, alguns episódios atrás, vai poder também ter esse conhecimento de outras duas grandes marcas e desmistificar um pouco desse pensamento que atrapalha a rentabilidade e você não tem sucesso com isso. E até explicando um pouco desse case que você trouxe agora, eu queria, né, outro momento muito importante aí do nosso episódio, é falar sobre cases. Eu lembro que quando a gente conversou em off, você falou muito sobre o case da Pima, né, das camisas, né, do tecido Pima, você falou, se não me engano, da calça 247, então traz um pouco, até para a galera conseguir entender desses cases, como que foi a criação deles, né, como foi a idealização desses planejamentos, dessas campanhas, e o sucesso delas, que se tornaram cases aí da oficina. Legal, beleza. Cara, a gente teve alguns lançamentos, assim, engraçado porque até hoje, quando a gente olha o posicionamento da marca hoje, talvez a gente já mudou tanto, né, ao longo desse tempo, né, mas são cases legais de contar, porque eu acho que tem uma verdade ali, né, na história deles. Cara, começando pela calça 247, a gente, naquelas relações que eu comentei, né, tipo, tá sempre ligando para o vendedor, entendendo como é que ele tá vendendo um produto e tudo. E aí, olha que legal, né? Um vendedor, ele conversando com o cliente, ele falou assim, pô, cara, eu queria comprar de novo aquela calça que parece jeans, mas é moletom. Aí o vendedor gostou daquela frase, ele começou a usar para vender esse produto para outros clientes, né? E aí a gente ligou para ele e falou assim, cara, você vende calça 247 pra caramba, como que você vende ela? Falou assim, cara, eu falo que é a calça que parece jeans, mas é moletom. Né? E no final das contas, a ideia da calça 247 era de fato fazer um produto que tivesse a elegância do jeans, né? Mas que tivesse todo o conforto do moletom. Né? Então a frase parece jeans, mas é moletom foi o nosso carro-chefe assim, de anúncio durante muitos anos. Assim. Foi um produto que popularizou assim, a oficina, né? Deixou ela mais mainstream. Muitas pessoas entram na loja buscando a calça 247 que parece jeans, mas é moletom. Mas eu acho que a história de como foi idealizado, né, essa primeira frase para fazer um anúncio, depois virou de fato uma campanha, é legal porque mostra essa relação cliente-vendedor, vendedor offline com time online. Cara, o nosso primeiro produto que a gente lançou para o mercado, né, o meu produto pronto para vestir, foi a camiseta Pima. Então, a camiseta Pima não era um produto tão conhecido como é hoje, né? Se eu não me engano, a oficina assim, de marca mainstream foi uma das primeiras a lançar e, de fato, fazer uma campanha tão forte quanto foi a nossa. E, basicamente, a gente aproveitou toda a história da alfaiataria que a gente tinha medidas de mais de 10 mil homens, né? Que a gente foi medindo ao longo do tempo, e a gente foi pegando lá as nuances, os padrões, para tentar montar uma modelagem que fosse a modelagem perfeita, com a melhor matéria-prima do mundo, que era a camiseta Pima, né? Então a gente usou muito dessa análise de dados que a gente teve lá com sob medida para tentar criar uma modelagem que fosse uma modelagem ideal para o homem brasileiro, assim, com base nas medidas que a gente tinha. A gente teve lançamento de cueca Pima também, que a gente pesquisou para cliente, com um cliente, assim, quais eram as dores que eles tinham de fato, né? Então a gente tinha dois grandes problemas, assim, que o cliente falava, né? Que era a cueca enrolar na perna, que ele se incomodava, e a cueca da bolinha depois das lavagens, né? Então a gente ficou pesquisando uma produção numa fábrica que de fato a gente conseguisse colocar um elástico mais reforçado na coxa do cliente e um tecido que desse menos bolinha do que normalmente se dava. Então o processo de ideação, ele partia muito desse lugar, né? Quando você vai crescendo, você vai ficando um pouco mais sistemático, mas a gente não perde essa essência de entender com time de venda, time digital, cliente, né? Quais estão sendo as dores deles, né? Mas acho que trazendo uns cases assim, que são legais, eu acho que essa da cueca, essa da camiseta, da calça 247, teve um também que foi mais recente, que eu acho que também ajudou assim, nesse reconhecimento de marca, né? E nesse Quiet Luxury, né, que depois a gente aprendeu que existia esse nome, né, Quiet Luxury, mas quando a gente virou oficina a gente não sabia disso, que foi a campanha de essenciais, né. Hoje todo mundo está usando essenciais, tá, Matheus? Mas assim, a gente começou lá atrás e era um lote de 12 peças, 1.200 combinações, né. Então a ideia era mostrar para o cliente, principalmente para o homem que tem mais dificuldade de combinar, de se vestir, que ele não precisa de um armário lotado. Se ele tiver 12 peças estratégicas no guarda-roupa, ele consegue fazer várias combinações ali entre cores e tipo, sem necessidade de ter um armário superlotado, você sempre usar as mesmas peças, né? Então, acho que foi um mote legal que a gente trouxe e que deixou a oficina bem mais conhecida, assim, do que era.
Isso bateu num ponto que, mesmo que a gente, né, tenha conversado antes e trazendo esses cases, um ponto que eu acho muito legal, né, e eu acho que é até uma dica para todo mundo, né, seja dono de empresa, se estiver escutando, gerente, diretor, analista, independente do cargo. A gente até conversa muito aqui na fase 2, teve essa discussão no nosso evento de rebranding, ano passado, ano retrasado, se não me engano, um pouco dessa escuta, é uma escuta ativa que a gente precisa ter. Independente do seu cargo, né, a gente teve toda uma conversa nesse evento sobre a importância de você estar no ambiente físico ou até no ambiente online, mas de uma forma aberta a escutar não só seus colaboradores, né, um stakeholder que está ali dentro da sua loja vendendo seus produtos, seja um cliente, mas que você escute, porque através disso você consegue muito ter insights do que você precisa caminhar. E sai do achismo de que aquele produto que você sempre criou, não, inúmeros testes que você fez dá certo, mas cara, pode ser alguma coisinha que na prática, né, como você falou do vendedor, que ele fala, quebra todo um pensamento e facilita tudo para você conseguir criar uma comunicação assertiva, porque você já teve na prática ali todo um caminho que ele testou, deu certo, e você pode, né, aproveitar isso para os demais. Então, acho que é legal a gente sair um pouco do nosso escritório, quem está trabalhando no home office, quem está trabalhando no seu escritório físico, vai um pouco na sua loja, vai um pouco escutar os vendedores, escuta a experiência deles, traga isso para online, quem trabalha um digital forte, traga para a sua comunicação global, escuta também os clientes, ali você vai entender se o seu produto está sendo comunicado da forma correta, sai um pouco disso, sai da sua bolha, do seu achismo, e vai para você realmente saber se na prática sua comunicação está assertiva, né? Porque eu acho que resume esse case, né? Que para mim é um case que parece simples, fala, pô, por que eu nunca fiz isso? Né? Por que eu estava comunicando de outra forma esse produto super qualificado, mas de uma comunicação tão simples gerou um resultado, né, muito maior para vocês? Então, Cara, acho que... Fala, perdão. Só vou colocar um ponto sobre isso, assim, que eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, que é como sistematizar isso, né? O Gabriel, que ele sócio fundadores aqui da empresa, meu sócio, e ele hoje é o CEO da marca, né? E ele tem uma visão, assim, de longo prazo e de criar, de fato, cultura muito forte, né? Não é à toa que ele é o CEO, né? E aí, cara, ele fez um capítulo com o time de estilo, nosso time de estilo aqui de criação de produto, que é o que a planilha não diz. Porque a gente olha muito para número, né, cara? Número, tal. Então ele começou a criar uma forma de todo mundo trazer as informações qualitativas para essa reunião. Então, assim, cara, beleza, já sabemos que tal paletó não está vendendo, mas já sabemos o porquê do qualitativo? Então vai lá, pega feedback no site, vai dentro da loja, conversa com os vendedores, olha quem está vendendo mais aquele produto, quem está vendendo menos, conversa, entende por que está vendendo, aí você vai descobrir, cara, é um botão que está um pouco mais chamativo, e se você trocar o botão, você vira a venda de um paletó. Sabe coisa desse tipo, assim? Então, eu acho legal essa chamada, né? O que a planilha não diz, porque ela já diz tudo, né? Quando você fala isso, já diz tudo esse capítulo, né? E o time de estilo, o time de venda, todo mundo tem essa obrigatoriedade de ir para essa reunião já com os feedbacks qualitativos também, né? Então, acho que corrobora bem com isso aí que você falou, e é um jeito prático, né, de implementar na própria empresa. Não, isso pode ser em qualquer empresa, né? Essa ideia do Excel e trazer um pouco dessa visão mais qualitativa, não só quantitativa que os dados já mostram, mas é legal. E isso até também trazendo para essa reta final do nosso podcast, que está, infelizmente, indo para a reta final, as últimas... Acho que tem aqui duas perguntinhas, mas eu vou unir porque eu acho que elas se complementam, né? Que é uma frente de tendências e dicas. Né, o que você, olhando esse ano, olhando os próximos anos, seja falando sobre IA, falando, independente do que você quiser trazer para, né, dentro do seu pensamento, o que você consideraria que poderia ser uma boa dica, seja para quem está criando o seu negócio, seja para aqueles negócios já sólidos, mas que estão, né, querendo, né, voar em lugares mais altos. O que você considera que poderia ser uma boa dica e trazer também tendências para a galera, né, estudar e começar a aprofundar mais a sua pesquisa? Sim. Cara, deixa eu começar pelas tendências, talvez. Cara, eu acho que, assim, se fosse para escolher uma, sem nenhuma dúvida, seria AI. É impressionante, assim, a evolução que está acontecendo e como que ele está achatando a diferença entre analistas e especialistas, né? Eu acho que isso, fazendo dois exemplos aqui,
a gente tem a área de logística aqui, né, enfim, que, igual eu comentei, as nossas lojas, elas fazem a expedição, né, dos produtos direto da loja. Então, são 30 lojas, 5 transportadoras, então são 150 planilhas, né, que a gente precisa subir lá no site para poder calcular o frete, entender, putz, essa peça aqui saindo de Porto Alegre, quanto vai custar, enfim. Cara, a gente tem uma analista aqui, que ela demorava, sei lá, uma semana e meia para fazer isso, e ela foi lá, ela não sabe programar, foi lá no chat GPT, foi entendendo como é que plugava a API, como é que era a API da Vetex, que é a nossa plataforma, como é que era a API do parceiro. Meu irmão, ela transformou esse trabalho de uma semana e meia em 10 minutos, né? Só achatando essa curva de aprendizado, que ela teria que abrir um chamado para o time de tecnologia, colocar na fila, para algum sprint um dia fazer. Então, um especialista, né, um analista se tornou um especialista, né? Em mídia, a gente está trabalhando muito em ter um agente específico, assim, que a gente... putz, cara, Arthur, mas pô, já tem agente dentro da própria Meta, do próprio Google, com AI. Cara, a gente testa isso tudo, mas, assim, existem nuances. Se você não treinar um agente para entender as nuances da sua marca, igual eu comentei aqui, que às vezes a gente prefere valorizar um anúncio mais bonito do que um anúncio que às vezes está performando muito em venda, né, pensando nesse longo prazo, a Meta não sabe disso, né? Se você tem seu agente próprio, que você vai ensinando isso para ele, depois ele pode ser útil para você entender os padrões, os criativos estão dando certo, o que você gosta mais, enfim. A gente está trabalhando nessa frente assim, interna para a gente poder ter esse agente de mídia mais inteligente utilizando AI. Então, assim, cara, se fosse de longe, eu acho que AI vai ser o grande diferencial, assim, e é o que, de fato, coisa que o Gabriel, inclusive, fala muito, cara, vai diminuir o custo fixo das empresas, entendeu? As margens vão aumentar por causa de AI. Então, assim, se tem um lugar para você colocar energia nesse lugar, e tem para tudo, assim, para tudo, quanto é interesse em negócio, essa é a grande tendência, né? Pensando em tendência de moda, assim, a Oficina é uma marca mais blindada, né, em relação a tendências de moda, então a gente é uma marca de básicos atemporais, então a gente sofre menos com isso. Mas, enfim, tem roupa sem gênero que está crescendo muito, moda tech, moda sustentável, então acho que tem esses caminhos aí que são um pouco mais fora da caixa, mas eu acho que, assim, se fosse deixar as dicas, assim, principalmente para quem está querendo montar uma marca, quem já tem uma marca, assim, eu investiria muito tempo mesmo, encontrando esse posicionamento certo. O posicionamento certo não é um posicionamento eterno, é importante falar isso, é o momento certo, é o posicionamento certo daquele momento, que uma vez que você tem isso claro, a vida de todo mundo fica mais fácil, a vida do estoquista, a vida do vendedor, a vida do cara de mídia, do marketing. Então, investiria muito tempo nesse lugar. Em segundo lugar, a partir do momento que se encontrou esse lugar, eu investiria muito tempo em consistência de comunicação e teste rápido, né? Acho que, olhando assim enfim, pensando num crescimento rápido, assim, né, e consistente, eu acho que é posicionamento certo e consistência na comunicação. E aí, cara, assim, acho que como gestor também que sou, e é uma coisa que eu falo muito com o meu time aqui, que eu acho que a gente peca muito como gestor, é evitar as conversas difíceis, né? Então, dá para você ser um baita de um gestor, parceiro, brother, amigo, e continuar tendo as conversas difíceis que você precisa ter, né? E continuar tendo tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas, né? Eu vejo muitas vezes empreendedores, gestores, evitando isso e atrasando o crescimento do negócio e do próprio crescimento pessoal, né? Então, enfim, acho que se fosse resumir essas dicas aí, eu acho que seriam essas, pensando em todos esses espectros. Boa, Arthur. Cara, obrigado demais, obrigado. A gente finaliza nosso episódio de hoje com essa aula, com esse ensinamento, essa troca, trazendo essa nova editoria aqui de episódios do FaseCast, falando sobre cases, falando sobre toda uma experiência de uma marca, desde o início da sua construção até hoje, né, pensando também em tendências, pensando em dicas de quem viveu toda essa ideia da idealização e todos os anos já de existência da oficina, para quem trabalha na área de moda, conseguir absorver, né, o que vocês escutaram de todo o conhecimento do Arthur, e para quem é de outra área ou está começando a sua carreira, entender caminhos, métricas, entender ações, a ideia da escutativa, de testar, metodologia ágil. Então, a gente falou de diversos pontos super ricos para todos aqui, seja na área de marketing ou até de outras áreas, conseguirem absorver, nem que seja um pouquinho, né, plantar aquela sementinha de aprendizado. Eu queria muito agradecer, Arthur, pela sua participação, pela sua troca aqui com a gente, né, genuína, de conseguir, né, de forma traduzir toda a sua experiência. Então, queria agradecer em nome da Fase 2,
né, Paulo, que é seu amigo, né, pessoal, que fez todo esse link aí para a gente se conhecer, né, agradecer bastante aí, eu sei que ele faria o mesmo estando aqui participando, mas também queria que você desse seu recado final e também, né, colocasse suas redes, né, o que você quiser apresentar para o pessoal para fazer esse fechamento aí do nosso episódio. Beleza, pô, Matheus, primeiro eu que agradeço, cara, o convite, enfim, me tornei fã aí de vocês, do trabalho de vocês, me convide mais, vai ser um prazer. Eu acho que assim, as dicas eu já dei, não vou repetir para não ser redundante, mas, bom, minhas redes, eu estou num momento que agora eu estou tentando sair um pouco do low profile, estou aceitando mais convites que eu não aceitava, vencendo desafios, né, de falar mais em público, trazer um pouco mais dessa história de oficina, não é algo natural para mim, mas, enfim, me coloco à disposição aí para futuros convites, que aí vocês me ajudam também a vencer esses desafios de comunicação, vai ser um prazer. E, cara, no Instagram, @Arthur Bretas, Arthur sem H, eu dou dicas lá sobre gestão, marketing digital, conto os bastidores da oficina, então, enfim, fica aí o meu arroba aí para a turma quiser seguir, comentar, e sou um cara super disponível e aberto, transparente, então estou à disposição. Obrigado, meu irmão. Valeu, Arthur. Obrigado demais aí pela sua participação, fazendo aqui o fechamento. Obrigado, galera, todo mundo que escutou até o momento nosso episódio. Foi um ensinamento, acho que foi rico demais. E que venham os próximos episódios dessa nova temporada. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.